Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente. Vamos falar hoje sobre o elemento terra. Lembrando sempre que estamos falando dos 5 elementos, cada elemento com seus órgãos e vísceras. Lembrar que os 5 elementos têm um mecanismo de movimento muito importante que nós deveríamos começar a olhar para ele. Está tudo conectado. Então, eu preciso começar a olhar para isso, não preciso ser um terapeuta ou ser formado na medicina chinesa, mesmo porque 5 elementos é anterior à medicina chinesa. A medicina usa esse esquema para organizar a própria medicina, né? Milenar, de 5.000 anos. Mas os 5 elementos é anterior a 5.000 anos. Então, ele já era uma forma de organizar para se entender os movimentos e funções dos órgãos e da víscera desse corpo. E eu não preciso, ou não tenho necessidade de olhar simplesmente apenas para o ser humano. Eu posso olhar para ele também para um animal, que também tem órgãos. Se eu for olhar para os 5 elementos das plantas, elas não têm órgãos e vísceras. Eu teria que associar os elementos ao que uma planta tem. Mas aquilo que é animal, seja um animal irracional ou um animal racional, funciona redondinho, porque você vai olhando órgãos e vísceras em relação aos elementos, vendo o que ele é, vendo como ele se manifesta, vendo como ele pode se desequilibrar, né? E observando em você, para que você vá pontuando o que você já está observando que não está indo bem. Nunca, nunca, nunca deixe isso ficar afundando. Ao primeiro sinal, anote, senti isso hoje, acordei assim, ou não tinha nada, estava ótimo, de repente, pá, me deu um negócio, uma dor, um desequilíbrio emocional, eu comecei a sentir uma angústia, ou não sei o quê. Tome cuidado, pare, não invente coisas na sua cabeça. Vamos olhar primeiro essa máquina, tá certo? Então, vamos para o elemento terra hoje, para que a gente observe quem é terra e quais os órgãos e suas funções e disfunções e sua parte emocional. Elemento terra. Ele é em órgão e víscera. Ele tem o baço pâncreas, para que lembrem, baço pâncreas não é um órgão só. O baço e o pâncreas. Nós sabemos disso, medicina ocidental. Nós não somos burros, a gente sabe que baço é uma coisa e pâncreas é outra. Dentro da medicina energética, o baço e o pâncreas têm a mesma função. Por isso, ele está no mesmo lugar como elemento, como órgão, entendeu? Então, quando eu falo baço pâncreas, é a parte yin de terra, é porque eu estou dizendo que baço e pâncreas têm a mesma função material. Eles têm uma função material, os dois fazem a mesma coisa energeticamente. E a parte yang de terra, quem é? O estômago. Então, eu tenho estômago como a parte yang de terra, então, o movimento é feito através do estômago. A nutrição, aquilo que o sistema vai ter que produzir, matéria, vai ser baço e pâncreas, através de terra que vai fazer. Então, é isso que nós vamos ver. Eu quero que vocês atentem, aqui eu vou falar um pouquinho mais da víscera, porque eu quero que vocês atentem para a função tão importante do estômago e porque a maioria das pessoas, muita gente hoje em dia tem o quê? Problema no estômago. A maioria tem gastrite e outras coisas a mais pesadas, né? Não está muito bem, começou a ter dor. Daqui a pouco está com um ânsia de vômito, daqui a pouco está vomitando, não é? Ó, até criança, até bebê, os refluxos da vida, entendem? O estômago é a víscera, mas ela é importantíssima para mandar para o baço e pâncreas. Vamos pensar sempre na parte energética. Aquilo que o estômago, que é a primeira mastigação, é a primeira quebra do elemento, do alimento. Então, eu como,
a dentição, a mastigação é fundamental, é a primeira quebra. Quando esse come e engole, que tem um monte de gente que não mastiga, né? Parece pato, põe na boca e engole. Você imaginou como chega no coitado do estômago o negócio? Você tem que dar a quebra. Ai, é como com pressa. Então não come, toma sopa. Bate a sopinha no liquidificador e bebe. Pelo menos está comendo os nutrientes. Toma suco, eu não sei. Mas não acaba com o coitado do estômago, porque ele vai ser obrigado a fazer aquilo que a sua boca deveria fazer. Então, dente, boca, mastigação. O estômago vai fazer a segunda quebra, que é importantíssima, por isso tem ácidos. Porque imaginou o trabalho do estômago em dissolver tudo aquilo? Se você mastiga bem, já chega lá triturado. Se você não mastiga, chega tudo inteiro. Aí você imaginou a quantidade de ácido. Aí não dá certo. O estômago faz o quê? Refluxo, manda para de volta. Então, vamos ajudar. Segunda quebra, o estômago. Mas o estômago é a parte yang de ferro, então ele faz parte de todo o processo, na hora que eu for falar da parte emocional. Então ele entra no processo de desequilíbrio quando terra está em desequilíbrio, certo? Então, depois que o estômago faz a segunda quebra, ele manda, a gente chama de GUQ. GU é alimento, ou a parte energética do alimento, que energia. Então, a energia do alimento. Isso acontece em terra, GUQ. Então, quando o estômago faz essa segunda parte de tritura, ele manda essas essências para o baço pâncreas. E o baço pâncreas tem a função de separar. Então, é separação do puro do impuro. E nós já vamos falar todas as principais funções do baço pâncreas. Mas eu dei um adendo aí na parte yang, que é a parte do estômago, pela importância da mastigação. Para que isso não chegue no seu estômago agredindo o êxtatinho. Vamos cuidar do estômago. Tá bom? Fechou. Então, qual é o horário de terra, de baço pâncreas? Das 7, primeiro do estômago, que é importante, das 7 às 9 da manhã. E o baço, das 9 às 11 da manhã. Entende por que você deveria levantar cedo? Porque no horário do estômago você está dormindo. Né? 7 horas da manhã, um monte de gente está dormindo. Aí ela levanta já na hora que o sistema deveria estar funcionando nas separações das coisas, mandando para o organismo. Já devia estar ali, ó, no trabalho. Não, aí você vai pôr o alimento. Aí o estômago vai ter que trabalhar num horário que não é o horário dele, aonde ele teria mais força. Entende que quando eu estou dando os horários aqui em cada elemento, é para que vocês observem não só a sua disfunção naquele horário, mas que você observe que tem a importância para o órgão no horário. É o horário que ele está no máximo dele, que ele acorda, vamos dizer assim. É o horário que ele está funcionando melhor, certo? Então, das 7 às 9 da manhã, estômago. Você deveria estar comendo, tomando seu cafezinho, bom, sua nutrição, seus alimentos, né? Primeira nutrição do dia fundamental. E das 9 às 11 vai chegar o horário do baço do pânico, que vai começar a fazer essa separação. Aí você já está na lida, você já está trabalhando, seus órgãos também, já separando o que é puro, mandando para o seu sangue, já fazendo o trabalho. Mas você já deveria ter acordado e já deveria ter comido, né? A pergunta de terra, de todos os órgãos aqui, todos os elementos, eu estou deixando uma pergunta para que vocês façam para vocês mesmo, para ver se terra está em desequilíbrio. Quanto você é preocupado? Como que você se preocupa? Com o que você se preocupa? Você se preocupa com tudo? Quanto tempo? Ah, eu não sei, eu acho que eu não sou preocupada. Ah, é? Quanto tempo você fica pensando sobre a mesma coisa? A sua conta de luz vence no dia 30. Aí é dia 5. Aí você já começa a ficar preocupado com a conta que você tem que pagar no dia 30. Aí você passa o mês inteiro preocupado com a conta
que vai ser dia 30 e que você já disse que não vai ter dinheiro. Estou dando um exemplo. Mas a maioria das pessoas põe 1000 coisas na cabeça. E elas não pensam uma coisa por vez e resolvem. Elas pensam, pensam. Que nem eu falei lá de coração, eu falei que a mente deveria estar em silêncio, lá no coração. Aqui nós estamos falando do racional, do cognitivo. Quem está pondo os pensamentos sou eu. E alimentando eles. E eu poderia treinar em dizer, não vou pensar nisso. Isso não é importante. Então, perguntinha de terra. O que você é muito preocupado, você se preocupa com... Ah, e tem aqueles seres ainda que acham muito lindo e nobre, porque ele se preocupa não só com as coisas dele, ele se preocupa com as coisas dos outros. Quando você gosta muito de cuidar da vida dos outros, eu falo para você comprar um gato. Você tem um gato? Compra um gato. Comprar não, porque eu não acho certo comprar animal. Vá lá e adote um gatinho. Aí, Marisa, mas por quê? O que o gato tem a ver com isso? Porque ele tem 7 vidas. Já que você gosta de cuidar da vida dos outros, você vai ter um bichinho que tem 7. Quando você atormentou ele 7 vidas, ele vai morrer, provavelmente. Aí você pega outro. Por que diacho tem que cuidar da vida dos outros? Por que diacho tem que sofrer com os problemas das outras pessoas? Cada um tem seu karma, gente. Não é castigo. É karma. Cada um tem o seu destino para viver. Bora viver o seu. Presta atenção na sua vida. E não é para se preocupar, é para deixar a vida trazer, o destino traz, e você, tiver todo o sistema funcionando, você organiza. Você organiza pensamento, você organiza sentimento, você ativa uma consciência superior para saber o que é melhor fazer, você planeja, você executa, você aceita. Entendeu aí os 5 elementos, como eles funcionam juntinhos? Mas eles vão funcionar juntinhos se os órgãos estiverem funcionando juntinho. Agora, se um aqui não está funcionando, se o outro ali não está funcionando, quebrou o sistema, gente. É uma máquina. Ou você faz ela funcionar inteira ou não. Terra, ela cuida disso, da sua inteligência. Ai, eu não sou inteligente, eu não gosto de estudar porque eu não consigo aprender. Porque seu baço é uma nada. Com certeza você se enche de doce, porque é o sabor de terra, então quando terra está fraca, pede doce, mas na verdade ela está pedindo nutrição, que a gente vai falar no final. Aí você vai lá, abre uma lata de leite condensado e vira. Ferra mais ainda o baço. Então, quando pede o sabor, e eu falei o sabor de cada elemento, quando o seu corpo está pedindo aquilo, está com vontade de comer coisa com aquele sabor, é sinal que o seu órgão está te dando uma dica do que está fraco. Então, não adianta vir pedir a sabor doce e você se encher de açúcar branco. Não. Daqui a pouco a gente fala sobre o que é o sabor doce. Então, preocupações, excesso de pensamento, ainda mais quando você vai cuidar da vida dos outros, que aí você não tem, a sua vida está vazia, está tudo em ordem, você não tem uma coisa para fazer, vou lá e cuido da vida dos outros. E quem foi que disse para você que era para fazer isso? E se falar que é Deus, vai meter pela frente, porque Deus não falou isso, não. Os demônios podem falar, porque aí é legal, porque põe desequilíbrio em nós, e a gente começa a ser atormentado e nutre os demônios. Agora, Deus não fala com isso, não, gente. Deus deu um sistema que é para ser perfeito e fazer conexão com o mundo superior. É isso. Certo? E o resto não é do mundo superior, é do mundo inferior. Então, ok? Para as perguntinhas aí de terra, parece que pegou pesado, parece que Marisa chegou com bambu nas costas. Esse é o estilo Marisa, bambu nas costas. Eu acordo ou morre, gente. É mais fácil. Né? Eu quero viver. Sabe por que eu quero viver? E vou viver mais de 100 anos?
Porque eu já aguentei muitas vidas e já aguentei essa aqui que não tá fácil. Era, eu vou morrer? Mas não vou. Oxi, não vou mesmo. Vou esperar chegar e vou fazer parte da coisa nova, da nova organização. Vamos pensar assim. Então, a parte yin são baço panca, a parte yang é o estômago, ok? A mãe de baço, ou a mãe de terra, é coração, que é o elemento fogo. E a avó é madeira, que é fígado. Então, coração nutre terra. Quem manda energia para a terra? O coração. Então, eu preciso ter coração em ordem para a terra estar forte, ok? E fígado é a avó, é aquele que põe a rédea. Só que às vezes a rédea é muito apertada. Como o fígado é o controle emocional, lembram disso? Se não lembra, vai na aula de fígado e assiste ela. Fígado é controle emocional. Se você não tem, se o seu fígado está uma desordem total, fígado vai atacar direto quem? O baço pâncreas. Madeira vai controlar em excesso a terra. Aí a terra fica lá louca, vomitando, né? Com refluxo, e você fica pondo culpa na coitada do estômago, no coitado do baço pâncreas. Mas, na verdade, quem é que está agredindo? O fígado. Então, eu tenho sempre que fazer o triângulozinho. O elemento que me mostrou que não está bem, aí eu olho a mãe dele e olho a avó dele. Nas aulas estou pontuando muito isso, dá para vocês olharem isso. Baço, a gente fala aqui, abre na boca. Então, como que eu percebo algum desequilíbrio no meu baço? Assim, do nada, pá, um sinalzinho que Deus manda. Boquinha bonita. A minha é imensa, né? Deve ter um baço ótimo. Lábios. Então, ela abre na boca e se manifesta nos lábios. Aí dá-lhe botox, né, gente? Preenchimento. Se tivesse o baço bonitinho, tinha um bocão assim, uns lábios grossão desse. Não precisava ficar atacando botox. Pode ficar assim. Aí eu falo, meu baço é ótimo. Não. Botox, só que tem uma coisa, hein? Botox tem data de acabar, fia. É 6 meses e o seu botox vai ficar caidão. Então, presta atenção. Não tô contra. Não, Marisa é contra. Não sou contra nada. O corpo é seu. Eu só tô dizendo que você pode nutrir tudo isso de forma correta, saudável, natural. Os seus lábios, um herpesinho, uma feridinha, um rachadinho, eu não sei o quê. Deu na boca, apareceu nos lábios. É baço, gente. Presta atenção. Aliás, até a força da boca. Sabe essa musculatura? Quem é terapeuta e estudou muito, observa na hora que o paciente está falando com você, você já vai anotando assim, o olho, a boca, a postura, né? Então, baço. Aí nós somos bruxa, porque você fala assim, baço está desequilibrado. Aí você já vira para a pessoa e fala, você é muito preocupada, né? A pessoa, nossa, como você sabe? Aí eu vou falar para o seu beiço é murcho. Simples assim. Mas isso é para quem é terapeuta. Mas se você não é um terapeuta, mas quer saber para se cuidar de si mesmo, vai no espelho e começa a olhar. O seu corpo deveria estar forte, nutrido, todo mundo funcionando bonito, suas unhas deviam estar cortando. A minha não pode, porque senão eu corto os pacientes, né? Que eu faço shiatsu. Aí eu furo as pessoas. Falou? Observação, lábios e boca. Função de terra, ou seja, funções principais de baço pâncreas. Como eu já disse no comecinho, transformar e transportar a essência de Guk, ou seja, a essência do alimento. O alimento inclui tudo, tá? O sólido e líquidos. Tudo que eu boto para dentro, através da boca. Ok?
Separar puro do impuro, porque o puro vai para o sangue, ele vai mandar para o rim se unir com a essência de rim, né? Aquilo que é adquirido, que vem através do alimento que você come, e aquilo que você nasceu com aquilo que a sua mamãe te deu, né? A sua essência natural. Então, adquirido e aquilo que é natural, aquilo que vem de você. Então, junta tudo isso, o baço e o pâncreas separa o puro e manda para juntar com essas coisas do rim, com o ar que você respira do pulmão, e faz o quê? Sangue, que é vital para o nosso sistema. Mas faz mais coisa. Lembra lá, na aula de rim, se não assistiu, volta à aula de água, vai ver as coisas que rim pode produzir. Mas eu preciso da energia do baço. Porque senão, coitado do rim, não tem matéria-prima. Aí você fica lá brigando com o rim, mandando memorando, ofício, né? E ele não responde. Por que ele não responde? Ou ele responde assim: então, fofo, quer que eu faça algo? Mande matéria-prima para mim. Porque senão eu não vou fazer. Então, se quer que rim funcione, faça sangue, faça osso, faça cérebro, faça medula, alimentação. E o baço tem que estar funcionando para mandar essa energia lá para a água, tá bom? Essa parte é maravilhosa de baço. Já que quer ter as coisas bonitinhas e não precisa botox, você pode. Quem é que cuida de deixar as coisas no lugar? Porque quando o baço está fraco, tem uma coisa chamada pitose. O que é pitose? Cai tudo. Aí você vai lá, põe botox para ficar tudo no lugar. Se o baço estivesse bom, você não precisava do botox, que as coisas iam ficar no lugar. E isso não inclui só pele. Isso inclui órgãos. Sabe aquela barriga que despenca para frente? As vísceras saem do lugar. Quem é? Baço. Outra coisa, hemorragia. Porque quem é responsável para deixar o sangue dentro da veia? Lembra que o coração faz o sangue circular na veia? Lembra que o fígado manda sangue para o coração? E o baço? Deixar o sangue dentro da veia. E então, quando a pessoa tem muita hemorragia, quando ela rompe muito a veia, sabe? Aquelas veias que vive dando lesão e saindo sangue, aqueles. Sabe aquela pessoa que você pega assim, oi, fulano, e na hora que você tira a mão ficou roxo, roxo, roxo. Aí você fala, nossa, mas eu nem apertei tanto. Não, não precisa, gente. Só enfiar o dedo assim, ó, é o suficiente para ficar roxo. E as pessoas, então, que não precisa nada? Aparece o roxo do nada. Tem uns nomes esquisitos. É viuvinho, não sei o que. Tem uma bota uns nomes estranhos nos negócios. Mas, na verdade, é o quê? Baço. Rompimento de micro. A gente chama capilar. São micro vasinhos. Eles rompem sozinhos. Porque baço que é responsável pelo sangue ficar dentro da veia. Um adendo para o que nós estamos passando agora, que tem a ver com a dengue. Então, vocês sabem que existe a dengue, que não é tão forte, e tem uma dengue que é hemorrágica, que mata. A dengue hemorrágica, ela já é o ataque ao elemento terra. Porque a dengue, na hora que primeira vez que o mosquitinho pica você, ele joga dentro da tua corrente sanguínea uma toxina que ataca a vesícula, então ataca a madeira. Se sua madeira for forte, se vesícula e fígado é forte, porque é uma toxina. Lembra que eu falei lá em madeira? Não lembra, não viu a aula? Vai lá na aula de madeira e veja. Ele é responsável pela parte das toxinas, então ele tem que desintoxicar, você tem que ajudar ele. A dengue é uma toxina muito braba, certo? Então ela vai atacar a sua vesícula. Se a vesícula for forte, ela vai aguentar. Se não, na segunda picada, geralmente, o corpo fica ali fraco, cai plaqueta, tudo aquilo que vocês sabem da dengue, certo? O sistema caiu, o sistema está fraco. Aí vai o mosquitinho e pica de novo. E o sistema já caiu, ele já está fraco. Aí o que acontece? A segunda vez da dengue, geralmente ela se torna hemorrágica.
Porque a madeira controla a terra. Quem é o baço mesmo? Responsável por deixar o sangue dentro da veia. E hemorragia é o quê? O sangue fluindo para fora da veia. Pronto, truco na medicina energética para a gente tratar dengue. Então, quando eu vou e nutro madeira, quando eu vou e nutro terra, eu tenho um corpo forte para lidar com esse tipo de agressão. Porque nós não podemos salvar o mundo das Covid da vida, das dengue da vida. Nós não temos como fazer isso, mas nós temos como deixar o sistema forte. Então, toda hemorragia, toda vez que o sangue sai da veia, tem a ver com o baço fraco, certo? Órgãos no lugar, que são as pitose. Então, queda de órgão, bexiga, útero, todas essas coisas. Baço. Então, já falei das funções, das disfunções, doenças clínicas já médicas, as próprias que são ligadas a baço, como eu falei, o estômago vai se agredindo, 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 aí você vai ter uma patologias ligadas a estômago, mas aí já é lesão, certo? Há uma úlcera, mas aí já é lesão no órgão. Eu estava falando das disfunções, que é aquilo ainda que o médico nem vê. Você pode ter diabetes, por quê? Porque a diabetes pertence a pâncreas. Então, se tá ruim, enfim, daqui a pouco ele não começa a fazer a função dele, que é separar puro do impuro, começa a absorver o açúcar e por aí vai. Entendeu? Jogar para o sangue. Então, olhar primeiro os sinais antes de se tornar doença é a função da medicina energética. E ele também é um que vai causar os edema. Lembra que eu falei que poderia ter edema lá na parte de coração e na parte de fígado, somente quando a gente olha para o pé? Mas o baço, ele é o grande responsável por aquelas pessoas que falam, eu não como nada, eu sou gordinha. É mentira, porque ela come. Mas o baço estando desequilibrado, que são as pessoas que gostam de muito doce, então o baço já está ferrado, essas daí, elas têm muito acúmulo de líquido no corpo. E às vezes fazem um tratamento, tomam um remédio para eliminar líquido. E aí ele emagrece muito, fala, nossa, não consegui emagrecer. Aí passa um tempinho, para de tomar o remédio, puf, engorda tudo de novo. Por quê? Porque não arrumou o baço. Então, edemas, sabe? Presta atenção nos edemas e olhe para baço também. Nutrição de terra ou de baço. Atividade física, como eu falo sempre, e alimentação. Alimentos de terra, todo mundo vai falar, oba, é doce, não é açúcar, né? Já falei, alimento que vem da terra. Então, os grãos que possam vir da terra, as leguminosas, as frutas, tudo aquilo que a terra produz, alimenta baço. Então, eu tô com vontade, eu sei que quem gosta de leite condensado vai me odiar, porque eu tô com vontade de comer um doce, principalmente quando eu tô trabalhando aqui, ó, estudando, fazendo vídeo, ou dando aula, ou atendendo, que eu tô usando muito o meu raciocínio, começa a me dar fome e depois começa a me dar vontade de comer doce. Aí a pessoa já põe uns docinhos tudo do lado, assim. E se ela não põe docinho, por exemplo, eu não gosto de doce, mas eu gosto de salgado. Aí se eu pôr aqui uns amendoinzinhos, se eu pôr umas batatinhas fritas, isso é maravilha. O que eu, tipo, não percebo, não quero perceber? Que essas coisas se transformam em açúcar, porque são carboidrato. Então eu deveria prestar atenção no que é carboidrato. Então mesmo quando eu como legumes, grãos, eu tenho que ver quantidade. Eu não posso comer só porque é chuchu, eu vou comer uma bacia de chuchu. Vai lá e veja quanto carboidrato. O dia que eu descobri isso, eu queria morrer. Porque eu falei, chuchu é água, gente. Agora vocês vão dizer para mim que o chuchu tem carboidrato, se transforma em açúcar. Eu engordo porque eu como chuchu. Porque eu como legumes e aí ele se transforma em açúcar dentro do meu corpo. Então, entende a pegadinha? Então, o equilíbrio, eu comer proteínas. Eu não como carne. Prestem atenção. Se o seu sistema já era, se ele caiu,
você vai ter que rever certas coisas. Porque se você insiste em aumentar, às vezes, uma quantidade de legumes ou de verdura, você pode continuar deficiente no que é proteína, seu corpo continuar pedindo comida, 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 e isso que você está comendo vai se transformar em açúcar no seu corpo. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Repense sobre sua nutrição. Então, tudo que é sabor doce, mas que venha da terra. Não que seja produzido artificialmente, tá? Não é proibido nada, gente. Seu pudim de leite condensado, seu bolo, em equilíbrio. Mas se você comer só essas coisas, você nunca vai cessar a sua vontade. Vai por mim. Porque o seu órgão está mal e ele vai continuar pedindo. Por isso você engorda. É muito fácil emagrecer, né? Desde que eu tome consciência do porquê que eu estou engordando, né? Na atividade física, que nem eu falei de coração, terra mais ainda, porque eu preciso acalmar. São as pessoas muito preocupadas, muito ansiosas, não é? Então, fazer atividade desde leitura, desde atividades físicas mais menos, que exija menos do seu sistema, mas que exija do acalmar. Então, Tai Chi Chuan, Qigong, Lian Kun, meditação, a própria natação, de uma forma mais lenta, mais calma. Eu preciso fazer coisas, caminhadas, em que eu possa acalmar minha mente. Tudo isso vai fazer você esvaziar o cérebro, né? E mudar hábitos. Pense, mude seus hábitos. Lembra lá do comecinho? Tá cuidando muito da vida dos outros? Tá arrumando problema onde não tem? Tá muito fácil a vida? Vai fazer um projeto, vai estudar, vai ajudar quem precisa, no sentido de projeto, de trabalho, não de trazer para você preocupação. Tem gente que vai fazer um projeto se doando, cuidar, sei lá, de crianças no orfanato, volta para casa chorando, porque coitada da criança. Gente, era para se doar, era para levar amor, levar positividade, levar alegria. E não trazer e criar coisas ruins. Entenderam? Então, prestem atenção na perguntinha, o quanto vocês são preocupados, o quanto essa mente fica atormentada, e se dispõe a mudar isso. Existem várias formas. Então, nutrir esse sistema, existem várias formas de nutrir. Alimentação e atividade física são uma delas, e existem vários outros, várias terapias, aonde você pode escolher uma delas e também começar a fazer uso. Tá bom? Então, essa foi a aula de terra. E espero que vocês tenham gostado. E as dúvidas vocês podem deixar lá no grupo e a gente vai responder. Beijo, obrigada.